Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso curso de WinCC. Na aula passada nós tivemos uma breve apresentação, né, do nosso WinCC Flexible. Como que, para que serve, para a gente criar a tela, para a gente criar o supervisório, para a gente estar fazendo uma série de comunicação aí entre o nosso CLP. E nessa aula nós vamos falar sobre comunicação, certo? O assunto da comunicação é bastante grande, porque nós temos aí dentro da comunicação, é, nós temos um assunto bem extenso aí que é rede, né? E rede é um assunto muito extenso aí dentro do nosso dentro da automação. Mas eu vou falar um pouquinho aí para vocês, para que a gente comece a ter uma breve noção. Certo? Então, inicialmente eu vou salvar aqui, eu tenho aqui o meu projeto, né? Nós selecionamos lá a nossa IHM de 10 polegadas, Touch, MP277, e inicialmente eu vou salvar o meu projeto, né? Projeto, salvar como. Então eu vou salvar aqui. Deixa eu pegar meu teclado aqui. Vou salvar como curso básico WinCC, certo? Então estou salvando os meus documentos. Você seleciona a pasta que você quer salvar. Estou salvando como curso básico WinCC. Salvando, ele vai salvar todo o meu projeto, certo? E nós vamos estar falando agora sobre a nossa conexão. Então, primeiramente, toda vez que a gente estiver no projeto, nós vamos configurar primeiro a comunicação, ou seja, a maneira com que esse nosso supervisor, com que essa nossa IHM vai se comunicar com o CLP, né? Então, eu vou vir aqui em Communication, conexão. Vou dar um duplo clique, entendeu? Aqui eu tenho configurado a minha conexão 1. Vou abrir aqui, ó, deixar maior aqui para a gente estar mostrando cada tópico, né? Então, caso eu não tenha, vou deletar aqui, ó. Quando você abrir o seu programa vai estar assim, ó, inicialmente, não vai aparecer conexão nenhuma. Então, como que eu vou fazer para me colocar a minha primeira conexão? Olha lá, inserir um novo objeto ou conexão. Vou dar um duplo clique aqui, ó, em conexão. Então vou renomear, vou colocar aqui como conexão 1. Vou dar um enter. Então o que acontece? Aqui o nome da conexão, o tipo de drive que nós estamos usando. Nós vamos comunicar o nosso InCC com S7300 ou 400, mas ele poderia comunicar com outros controladores, né? Então eu posso vir aqui a outros protocolos. Então no nosso caso, por exemplo, ó, Alan Bradley 485, DF1, GE Fanuc, Mitsubishi, entendeu? Modcom, que é protocolo Modbus. Modbus é uma rede aí que também é bastante usada aí, que mais para frente no nosso curso de rede nós poderíamos estar falando dela, né? O Onro, que seria o Hostlink, né? E olha lá, Simatic, Telemecanic, OPC. Então isso daí tudo são protocolos de rede, né? E mais para frente no nosso curso de rede nós pode estar procurando ver esse tipo de alguns tipos de conexões desse tipo, né? Então no nosso caso nós vamos estar usando lá o nosso S7-300-400, deixar aqui em on, de online, e eu vou comentar aqui, eu vou comentar essa minha
esse meu projeto aqui, essa minha conexão, como chamar isso aqui, ó, conexão WinCC CLP curso básico. Isso, curso básico, certo? Então aqui embaixo são os parâmetros da nossa conexão. Temos aqui o nosso MP277, 10 polegadas touch, o tipo de interface, IFB1 ou Ethernet. Então, o que acontece? A Ethernet, quando a gente configura as nossas conexões como Ethernet, muda a conexão aqui do dispositivo. Então, nós estamos usando uma conexão tipo IP. IP significa Internet Protocol. Então, observe que aqui nós temos o número do IP. O que significa o número do IP? Eu vou minimizar isso aqui para a gente falar um pouquinho do IP. Deixa eu abrir aqui um novo... Pegar aqui um novo documento de texto para a gente poder escrever alguma coisa, certo? Então, eu vou colocar aqui IP. Nosso IP significa Internet Protocol. Eu não vou afundar muito no assunto sobre o IP, que aqui não é o curso de rede, né? Lembramos bem. Então, dentro do IP, eu tenho 3 números, ponto, mais 3 números, ponto, mais 3 números, ponto, e mais 3 números. Esses meus valores aqui, cada cara desse aqui, ó, corresponde a 1 byte ou 1 octeto. Então lembramos que 1 byte tem 8 bits. Então cada cara desse aqui, então vou simbolizar aqui, ó, vou pegar. Então, deixa eu separar um pouco aqui, ó. Opa, são 3 números. Então cada cara desse aqui, ele vai de 0 a 255, certo? Por quê? Porque 8 byte é 256 bit. Então vai de 0 a 255, certo? Então eu poderia ter, então cada octeto desse aqui corresponde a 1 byte. Então eu tenho 4 bytes aqui, certo? Então se eu, por exemplo, dentro do CLP eu quiser escrever um número de IP, então eu vou ter que usar uma double word para me escrever o número do IP, certo? Então vamos imaginar que eu tenho um IP lá 192.168. Vamos mudar aqui, ponto 10.5, certo? Então o que vem a ser esse 192.168.10.5? Isso daqui vai depender da nossa máscara. A nossa máscara, existe um negócio aqui no IP chamado subnet. A nossa máscara de subrede. O que é a nossa máscara de subrede? Ou seja, imagina que eu tenho uma rede e eu tenho dentro da minha rede, eu tenho nó. Então, deixa eu pegar aqui uma ferramenta de desenho aqui, para a gente procurar entender como funciona. Então, vou pegar aqui. Muito bem, isso daqui é uma rede. Certo? Então vamos imaginar que isso daqui seja uma rede. Cada vez que dentro da minha rede, a minha rede é bem parecida, é como se fosse um varal mesmo, né? Então eu tenho aqui o meu
o meu dispositivo, né? Eu tenho aqui o meu dispositivo. Olha lá, meu dispositivo. E aqui eu tenho a minha rede, certo? A minha rede. Então, o meu dispositivo, a minha rede. Então, dentro da minha rede, eu tenho vários outros dispositivos aqui na minha rede, certo? Então, eu vou... Aí. Então, eu tenho vários dispositivos dentro da minha rede. Então, esses meus dispositivos aqui, ó, que estão aqui, ó, pendurados na minha rede, eles são chamados de nó, certo? Então, esses dispositivos que estão pendurados aqui na minha rede, eles são chamados de nó. Opa, ajeitar aqui. Olha lá. Então, cada dispositivo desse aqui, ele tem um nó. Então, cada nó desse daqui, o conjunto desses caras aqui, desses nó, ele pode ser chamado de... Se eu pegar o conjunto deles aqui, ó, eles são os meus slave. Ou seja, eles são os meus escravos. Então, eu tenho a minha rede, tenho os meus nó, que são os meus slaves, que são os meus escravos, e eu tenho esse cara aqui, que esse dispositivo, que é o meu dispositivo, ele é chamado de mestre. Certo? Então esse dispositivo aqui, que eu vou pintar ele aqui de uma outra cor, pintar ele aqui de vermelho. Esse daqui é o meu mestre, e o que eu vou pintar aqui de azul, eles são os meus slave, os meus escravos. Essa daqui é a minha rede, certo? Então o que acontece? O mestre, ele troca informação com cada escravo desse aqui, com cada nó desse aqui, entendeu? Então o que acontece? Eu tenho um mestre e tenho os meus escravos. Então é importante eu saber que cada mestre comunica com, dependendo do tipo de conexão, dependendo do tipo de rede, comunica com determinado tipo de escravo. Neste caso aqui, eu tenho um mestre e tenho comunicando aqui com meus 3 escravos. Cada escravo desse aqui, para o mestre identifica, como que ele vai saber quem é esse, quem é esse, quem é esse, como que esse mestre vai direcionar a informação para cada escravo? Através do nó. Então o que acontece? Cada escravo precisa ter um número de nó. Então esse eu vou chamar esse cara aqui de nó 1, certo? Vou chamar esse outro cara aqui de nó 2, certo? E eu vou pegar esse outro cara aqui e eu vou chamar ele de nó 3, certo? Então cada slave ou cada escravo possui um número de nó, certo? Especialmente na nossa rede Ethernet, nós temos a nossa rede, certo? Então o que acontece? Eu preciso saber o que é rede e o que é nó, que a gente já viu o que significa. Então essa minha rede aqui, ó, essa minha rede tem um número. Então eu posso chamar essa rede de rede número 1, certo? Então essa minha rede é a rede número 1. Então rede 1, nó 1, nó 2, nó 3 e o meu mestre. Então como que vai funcionar? Vamos voltar aqui para o nosso bloco de notas. Então o que acontece? A minha máscara de subrede, ela indica com 255 o nosso e ela indica como
na verdade ela indica com 255 a nossa rede e ela indica como zero o que é nó, certo? Então essa aula aqui vai acabar ficando muito extensa. Eu vou terminar essa nossa aula aqui e vamos para a próxima aula, que nós vamos continuar nesse assunto de rede. A gente já aprendeu nessa aula aqui a estrutura, né? A estrutura de uma rede, e nós estamos, apesar de não ser o curso de rede, mas não tem como, eu tenho que falar de rede no INCC, porque a gente está começando a trabalhar com configuração, e o pessoal que está fazendo o INCC já fez o básico dos Siemens, já fez o avançado e já está no INCC e ainda não ouviu falar de rede, então eu tenho que acabar falando de rede também, um pouco, pelo menos um pouquinho, a grosso modo, de rede aí no curso do INCC. Então, até a próxima aula e um bom estudo a todos até aqui.